Quer entender como funciona a sociedade contemporânea? Curso do Colunas Tortas, A Sociedade do Consumo para Zygmunt Bauman, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora aprender em conjunto, ministrado por mim, oferecimento do Colunas Tortas. Bora pro vídeo? Geralmente, o neuroatípico tem que se adaptar ao mundo dos neurotípicos e, se não fizer isso, provavelmente vai ser excluído dos pequenos grupos sociais que a gente passa ao longo da vida, vai se dar mal. Eu queria falar sobre esse assunto e usar como mote o vídeo da Julis, que vai nos ajudar a entender esse assunto. É claro que o início foi um disclaimer, né? A gente vai desenrolar sobre isso, vai bater um papo. Bora com a Julis. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre como as pessoas querem que as pessoas neurodivergentes vivam desconfortável para que pessoas típicas fiquem confortáveis. Eu tava pensando isso nesses dias e o quanto várias pessoas ao meu redor disseram: você não pode contar para ninguém do seu diagnóstico. Você viveu até aqui, você vai fazer o quê? Você vai colocar abafador? Agora, mas viveu a vida inteira se acostumando com isso. Como assim você tá adaptando seu quarto para você dormir melhor? Não dormiu assim a vida toda. Enquanto isso, eu continuo tendo diversas dores de cabeça, não conseguindo me concentrar, simplesmente tendo que fazer o trabalho todo de uma vez em um ambiente que eu fico mais confortável, porque eu não consigo fazer no outro. Vou dar uma pausa aqui rapidinho, ela ainda vai terminar o vídeo, mas você percebe que as situações citadas para ilustrar o vídeo são situações que envolvem a pessoa e seu próprio corpo e o seu próprio espaço. A pessoa, seu próprio corpo e seu próprio espaço, simplesmente por serem exibidos de uma maneira que não é o esperado pelo neurotípico, gera um desconforto, eu não diria nem um desconforto assim, mas gera um estranhamento que a permissividade não faz com que a pessoa que está olhando simplesmente fique quieta. Tudo se passa como se fosse permitido se intrometer em assuntos que são extremamente privados, individuais, privados. Vamos continuar aqui com ela. E acordando toda manhã com uma enxaqueca miserável. E aí foi que me veio na cabeça: mesmo após o diagnóstico, eu preciso viver no meu desconforto, porque te deixa incomodado eu ficar confortável. Parece estranho porque eu tô usando um abafador, parece estranho porque eu tô usando qualquer outra coisa. E aí eu comecei a me perguntar até que ponto eu estava disposta a ficar desconfortável pelo conforto do outro. E depois de 26 anos e um diagnóstico tardio, meu ponto é zero. Eu prefiro muito mais o meu conforto, eu parar de sentir dor, eu parar de sentir agonia e deixar a outra pessoa que está tentando olhar para minha vida desconfortável do que eu viver mais 2 anos no desconforto que eu vivi a minha vida inteira. Vídeo da Julis, eu achei bem legal esse vídeo. Tive um comentário aqui, eu vejo bastante essa discussão, mas ninguém é obrigado a conviver com ninguém, nem a incluir ninguém, principalmente pequenos grupos mais intimistas. De fato, ninguém é obrigado a nada, mas eu acho que o ponto que ela traz é um ponto relacionado a um dia a dia que, primeiro, ou é um dia a dia que há relações mais formais entre as pessoas, ou é um dia a dia em que existe um cuidado de si. Você cuidando de você mesmo, né? Arrumando seu quarto, usando o abafador, você com você. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa aqui que tá um pouco para além e que mostra algo que eu acho que é bem complicado. Se espera que o teu comportamento e sua maneira de se apresentar seja extremamente adequada ao restante das pessoas que estão ali circulando no espaço. E nessa coisa, nessa expectativa que se tem, geralmente, aquele que se apresenta de uma maneira minimamente diferente e que dá como razão dessa diferença uma neurodivergência, algo nesse sentido, geralmente vai ficar estigmatizado. E ao ficar estigmatizado, tudo se passa como se houvesse permissão para que fizessem qualquer nível de comentário sobre o assunto. É aquela coisa, né? Não, é que eu não tô perguntando na malícia, é só curiosidade. Eu não tô falando na malícia, é só curiosidade. Ué, mas você não passou a vida inteira aqui e tal, sem usar abafador no dia a dia de trabalho? Não, sim, passei a vida inteira, mas a vida inteira eu passei muito mal. A vida inteira eu passei desconfortável. Agora não rola mais. Tanto faz, o ponto não é o conforto, o abafador, o ponto é que, de certa maneira, chega-se num determinado ponto, num determinado nível, em que essa permissividade, ela fica absoluta, em que o reconhecimento de que, ao não ser igual ao grupo, você precisa prestar contas. Prestar satisfação sobre. Mais do que prestar satisfação sobre, você precisa, ao mesmo tempo, estar à disposição para se explicar, quase como se fosse o papo casual, o papo amistoso, o papo do dia a dia.
o papo amistoso. E agora vale uma coisa que tá no nível da experiência, mas também tem a ver com a história da loucura, do Michel Foucault. Eu sou, cara, sou neurotípico, a maioria das minhas amizades também são neurotípicas, e tem alguns amigos neuroatípicos, neurodivergentes. Para mim é muito claro que questões relacionadas à neurodiversidade, elas entram no dia a dia de um sujeito padrão, de um sujeito comum, como uma maneira de diminuir o outro. Desde xingamentos até sugestão de diagnóstico, entra como uma maneira de causar constrangimento. Minha gente, eu vou dar uma pausa rapidinho aqui para dar um recado importante. O Colunas Tortas, ele nasceu lá em 2014 como portal de conteúdo a partir dos meus estudos de autores contemporâneos de teoria social e análise do discurso. Desde então, o site é citado em artigos científicos, em dissertações, teses, e isso me deixa muito feliz, muito satisfeito e realizado. Esse feedback positivo, inclusive, me impulsionou a criar os cursos do Colunas Tortas. E hoje eu gostaria de te apresentar o curso A Sociedade do Consumo para Zygmunt Bauman. Nesse curso eu explico a visão do Bauman, baseado na sua bibliografia a respeito da sociedade do consumo, sobre o funcionamento da cultura do consumo, sobre o ideal de felicidade consumidora que nos assola no presente, sobre como o tempo parece passar mais rápido em uma sociedade tão fissurada em comprar. O primeiro módulo, que é o módulo a respeito de um autor chamado Louis Althusser, ele nos ajuda a entender como que nós nos transformamos naquilo que somos. Ele é um pouco mais teórico, como que a gente vira sujeito numa sociedade. Logo em seguida, eu já parto para o segundo módulo com as elaborações do Zygmunt Bauman, um dos sociólogos mais profícuos da contemporaneidade. Meu objetivo é ter uma conversa leve e didática sobre a nossa sociedade, com base na teoria social de cada autor abordado. Você terá acesso vitalício na plataforma do Hotmart, que é extremamente segura, além de ter acesso direto a mim, caso necessite de alguma ajuda ou queira matar alguma dúvida. Se você precisa de certificado de horas, também há a opção para você emiti-lo. Esse curso contribui para o financiamento do Colunas Tortas. Se você gosta do meu conteúdo e deseja entender um pouco mais sobre nossa sociedade, clique no link da descrição ou do comentário fixado e se inscreva no curso. Agora vamos voltar para o vídeo. O que eu quero dizer é que o neurodivergente ele já está estigmatizado antes mesmo dele aparecer de fato, num ambiente que não que não tem uma construção ali de um entendimento de que, cada um é cada um tá se virando para viver a vida. E a razão, por sua vez, ela se transforma num quê distintivo. Se você não tem a razão, ou seja, se a sua forma de raciocinar, ou de entender, ou de compreender, ou de sentir o mundo, e de, portanto, se comportar no mundo, ter uma conduta adequada, que se refere à conduta adequada, se ela não é do mesmo jeito ali, do mesmo padrão do restante, muito provavelmente você vai ser entendido como aquele que deve algo. E quando se trata de neurodivergência, você deve algo porque você é um coitado, uma vítima do seu próprio corpo. E isso não tem nada de legal não, tá? Esses tratamentos do neurodivergente como um coitado são tratamentos que fazem do neurodivergente uma eterna criança. Alguém que precisa de tutela e de uma paciência a mais, mas não uma paciência no sentido de que, do tipo assim, a gente tá convivendo tal, com certeza, todo mundo convivendo, as pessoas vão precisar ter uma paciência comigo, vou chegar mal-humorado num dia no trabalho, a outra pessoa vai chegar mal-humorado no outro dia, o outro rapaz, ele vai falar demais no momento específico, a menina vai falar de menos. Normal, Normal. Convivência significa isso, certo? Você tá ali convivendo com as pessoas e tendo um jogo de cintura cotidiano, leve, e ao mesmo tempo se colocando nas situações como alguém que não quer causar. Tudo se passa como se o neurodivergente se colocasse para causar e exigisse uma paciência a mais. E percebe como isso cria uma relação de tutela e ao mesmo tempo de disciplinamento? Isso sem contar o fato de que nas famílias tradicionais, muitas vezes se é educado a ferro e fogo e a partir de violência física e psicológica para não causar problemas. Para não causar, de maneira geral. Para não se colocar no mundo, para não incomodar. E aí você vê alguém que tá com um comportamento minimamente diferente do teu, assim, minimamente diferente, ou que de repente é uma pessoa que ela diz assim, ó, se a gente marcou a reunião às 8, não muda o horário de última hora, vamos fazer às 8. Não muda de última hora, vamos fazer às 8. Essa é a exigência básica, exigência mínima.
É muito provável que alguém que foi criado nesse estilo de família tradicional olhe pra isso e pense, nossa, tá exigindo muito, né? Quem você pensa que é? Só porque tem laudo acha que pode tudo? Essa é uma crítica que algumas pessoas fazem a personagens neurodivergentes que eles são infantilizados. Vocês viram que ultimamente fazem chá revelação de diagnóstico? Ah, cara, eu já vi alguns vídeos de chá revelação e os vídeos que eu vi, pelo menos, né? Só vi alguns, não parei pra procurar sobre isso. Mas alguns passaram pela minha timeline e me parecem ser só momentos de, sei lá, de descontração. Como se o neurônio espelho não facilitasse a gente se reconhecer. Eu acho que o que dificulta a gente se reconhecer é tudo aquilo que vem depois do corpo. O que dificulta a gente a se reconhecer é tudo aquilo que existe na linguagem, na cultura. O Michel Foucault, na História da Loucura, ele vai colocar uma coisa interessante, né? Que uma das características da nossa sociedade, da modernidade, é a razão ser colocada de um jeito tão centralizado que o desarrazoado se transforma naquele que precisa ser excluído do convívio. Ele precisa ser identificado, precisa ser excluído do convívio e colocado numa instituição onde ele possa ser estudado, onde se possa tentar encontrar uma maneira de não torná-lo desarrazoado. Durante muito tempo, inclusive, a loucura era visto como algo que partia de uma culpa do indivíduo. O indivíduo era culpado por escolher errado as coisas do dia a dia da vida. E a loucura estava justamente nesse momento da escolha errada, da escolha que era uma negação ética. Com a emergência da psiquiatria, essa escolha errada foi se transformando em outra coisa, em diagnóstico, em cérebro, em corpo, mas a necessidade da exclusão do neurodivergente, do louco, vou usar o termo da História da Loucura, né, do livro do autor, permaneceu. A criação de manicômios, hospícios, nasceu e ficou muito especializada na modernidade, precisou de movimentos sociais para que isso deixasse de existir, de ser tratado como um padrão para se lidar com pessoas que de repente tem um surto, uma crise, por aí vai. Isso sem contar que hospícios e manicômios também sempre foram lugares, asilos, hospícios, manicômios, asilos mentais, assim, e manicômios, eram locais em que você despejava, inclusive, qualquer tipo de pessoa, não só alguém que tivesse alguma questão psiquiátrica. Era meio que um lugar para depósito de gente. O que eu tô querendo dizer aqui é que o desarrazoado, ele ainda não tem. O que eu tô querendo dizer aqui é que a pessoa neurodivergente ainda é percebida em muitos quesitos como desarrazoada. E como desarrazoada, ainda é um alvo que tá ali para que a permissividade do cotidiano a afete. Tá ali para se explicar. Tá ali pra dizer qual é a sua. E todo mundo sabe que é uma encheção de saco aguentar pergunta inconveniente. Todo mundo sabe disso. Mas não necessariamente todo mundo sabe que tem uma parada chamada espaço pessoal, que é um conceito operatório, que é uma parada que a gente consegue operacionalizar no dia a dia, né? Que se tem alguém usando ali um abafador, é problema da pessoa, é a vida dela. Não te deve explicação sobre isso. Se tem alguém mudando as coisas de dentro do quarto, é o quarto da pessoa, né? Não te deve explicação sobre isso, independentemente de ser amigo, amiga, mãe ou pai. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã. E ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.